A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos, aqueles que vão assistir e aqueles que estão conosco aqui nesse momento. E nós vamos tratar um assunto que ele trouxe uma polêmica na aula de hoje, dentro do grupo, na verdade, sobre a filiação, sobre sermos filhos de Deus e como o judeu vê isso. Vamos compreender à luz da palavra de Deus esta realidade. E é um tema que eu gosto de falar muito, porque toda vez que eu vou falar sobre a nossa filiação em Deus, eu tenho que falar de justificação, né? E quem já me ouviu muito falar sobre isso sabe que é um tema que eu amo falar, eu gosto muito de falar sobre isso, porque como cristão, depois da nossa salvação, nós temos que compreender a nossa filiação. Se a gente não entender a nossa filiação, nós vamos ter problemas seríssimos com a nossa fé. Muito sério. Então, vamos começar. Nós vamos começar com o nosso tema, que ele vai ser de blasfêmia à adoção. Como Deus nos fez seus filhos em Cristo Jesus. Como nos tornamos hoje filhos de Deus. E ser filho de Deus é algo muito importante, fundamental. E pode ser que eu grave até mais uma aula semana que vem, tratando isso, tá bom? Eu vou mexer um pouquinho aqui, ficar um pouco incomodado aqui, é que eu estava de bicicleta e bateram na minha bicicleta e jogaram eu em cima de um carro. Então, eu estou com um pouco de dor, né? Um pouco incomodado, mas nunca deixando de ensinar, de falar a palavra de Deus, né? Nem os anos que eu fiquei de cama, deixei de estar fazendo isso. Entendeu? Seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Seja bem-vinda, irmã Lucinéia. Então, mesmo eu, quando fiquei de cama, não deixei de ensinar e de falar a palavra de Deus. Se eu mexer muito aqui, é por causa de dor, do acidente que eu sofri esses dias atrás, tá bom? Vamos lá, então. Por que Jesus morreu? Não é uma boa pergunta? Por que ele morreu? Aí você pode perguntar assim, para me salvar. Ele morreu para me salvar. Certo? Ele morreu porque ele incomodou os religiosos. Porque fez milagre demais. Vou dizer para você, a verdade é muito mais profunda que isso. Por isso que eu já falei para vocês, né? Que eu criei 2 estudos separando a cruz de Jesus. Um chama a obra da cruz, o outro chama a obra de Jesus. Para diferenciar os dois, para entendermos o que aconteceu ali. Entendeu? Muita gente, vou falar de novo, muita gente acha que Jesus morreu para nos salvar. Ele morreu para pagar para nossos pecados. Ele morreu porque incomodou os religiosos. Porque fez milagres. Na verdade, é mais profunda. Jesus morreu para te fazer filho de Deus. Essa é a grande verdade. Foi para te salvar? Sim. Para pagar um preço de sangue? Sim. Para te redimir e justificar? Sim. Mas o mais importante, para te fazer filho de Deus. Você vai entender isso hoje de forma profunda. Você vai entender isso de forma maravilhosa. Nós vamos entender 2 coisas muito importantes. Primeiro, por que dizer sou filho de Deus era consideração blasfema para o judeu? Segundo, como Jesus, nós também fomos feitos filhos de Deus. E eu vou te contar uma novidade. Vou te contar uma novidade para você. Você sabia que... Espera um pouco, senão eu posso falar coisa enganada. Vocês vão conhecer minha pequena Bíblia. Você quer uma Bíblia para dar surra em alguém mesmo, viu?
A Bíblia para dar surra. Essa aqui é. Mas deixa eu achar o texto para eu não falar coisa que eu errada, tá bom? Como um professor, eu não posso, de maneira nenhuma, ensinar errado. Falar texto de um lugar que ele não está. Se eu não achar também, depois eu procuro e eu coloco no grupo. Mas me veio no meu coração falar isso para você, porque isso vai te dar um entendimento muito legal. Vamos lá. Vamos lá, vamos tentar achar aqui. Quero achar o texto que fala sobre a queda de Satanás, que ele desejou no coração dele. Olha para você ver que legal. Não vou conseguir achar, não, tá bom? Depois eu vou colocar o texto para você na íntegra lá no grupo. Na íntegra eu ponho ele para você. Vamos lá. Não achei não, mas depois eu ponho para você lá, tá bom? Por causa do nosso tempo. Olha só. Qual é o desejo de Satanás? Serei como Deus. Olha o desejo dele. Serei como Deus. Serei como o Altíssimo. Esse era o desejo dele. Guarda isso aí. Para você ver o porquê ele te odeia. Porque ele te odeia. Tá? Pra você entender. Ai, Satanás me odeia porque eu estou fazendo a obra. Ai, ele me odeia porque cada disso, cada aquilo outro. Ai, por que será que Satanás me ataca? Você vai descobrir hoje por quê. Qual o motivo. Vamos continuar agora aqui. Vai, vamos lá. Continuando. Por que um judeu, para o judeu, se dizer filho de Deus era uma blasfêmia? O povo judeu sempre aprendeu que existia um só Deus. Deus não era como os deuses das outras nações. Ele era santo, eterno, invisível, totalmente separado do ser humano. A Bíblia diz: ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus até chamava o povo de Israel de filho, mas isso era uma forma de cuidado. Não porque Israel fosse igual a Deus. Ok? Escute, presta atenção. O grande problema aqui era a palavra santo. O nome de Deus era considerado tão santo que o que eles escreviam, o nome de Deus, eles não usavam mais. Era um nome, amém, irmã, Isaías 14, 12 a 15. E que equipe boa, hein? Glória! Que equipe maravilhosa. Glória a Deus, que eu não preciso saber tudo, né? Porque aí Deus usa o dom na vida da irmã. Bênção! Isso é bênção demais. Obrigado, irmã, por nos servir com o seu dom. Obrigado. Maravilhoso, irmã Leila. Obrigado. Vamos lá. Então, a palavra santo era uma palavra muito forte. Ela fala que Deus é único. Só existe Ele. Não tem outro igual. Não tem outro semelhante. A palavra kadosh é uma palavra muito poderosa. Então, quando Jesus dizia, eu sou filho de Deus, Jesus está dizendo, eu sou kadosh. Sou igual, semelhante a Deus. Isso para eles era blasfêmia. Era blasfêmia. Quando Jesus apareceu, ele começou a chamar Deus de Pai, de uma forma diferente. Ele não dizia nosso Pai, como o povo costumava dizer. Nosso Pai, o povo de Israel falava, Deus é nosso Pai. Ou somos filhos de Abraão, mas no sentido de cuidado. Mas não que eles eram igual a Deus. Agora Jesus, ele veio e falou que Deus era meu Pai. Aí quando Jesus usava a palavra meu Pai, significava algo igual, ou seja, eu sou igual a Deus. Em João 15, 5, 17, 18, Jesus, ele falou assim, disse Jesus,
Amém? Abba Pai. Abba Pai significa papaizinho, até mais carinhoso, né? Né, Maleia? Papaizinho. Papaizinho. Jesus chamava Deus de papaizinho. Olha a intimidade, hein? Intimidade. Meu papaizinho nunca me deixou só. Ô, glória! Também seu papaizinho nunca te deixa só e nem me deixa só, viu? Vamos continuar aqui então, vamos lá. Por isso os judeus procuravam ainda mais matá-lo, porque não somente quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Olha só, Jesus estava afirmando que tinha a mesma natureza de Deus. E isso para o judeu era uma blasfêmia. Em João 10, 31, 30 e 33, Jesus ele vira e fala assim, ó, qual dessas obras vocês querem me apedrejar? Eles responderam, não por boa obra, mas por você, sendo homem, se fazer Deus. Tá vendo? Ou seja, quando Jesus falava, ó, eu sou, Deus é meu pai, eles entendiam, ele está se fazendo igual a Deus, kadosh, santo, separado, pecador humano. Como é que pode falar isso? No julgamento final, o que o sacerdote pergunta para ele? Se tu és Cristo, filho de Deus bendito? Jesus responde, eu sou. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse, blasfemou. Marcos 14, 61. Jesus não foi condenado por inveja, ele foi condenado porque ele se julgou filho de Deus. Ele disse a verdade, eu sou filho de Deus. Eu acho isso lindo, sabe por quê? Porque Jesus, sendo filho de Deus, podia muito bem ter ficado quietinho lá no trono. Mas ele falou, não, eu não quero isso só para mim. Eu não quero essa eternidade só para mim, porque meu pai quer muitos filhos à minha imagem e semelhança. E eu vou morrer por eles. Vou dar minha vida por eles. Jesus foi tratado como blasfêmio. Sabe para quê? Para nós não sermos rejeitados. Jesus foi lançado para fora do templo para ser julgado e condenado, para ser pregado, para que eu e você fôssemos colocados dentro da família de Deus. Entenda isso. O Filho de Deus foi rejeitado para que nós fôssemos aceitos como filhos de Deus. A Bíblia diz claramente que ninguém nasce filho de Deus automaticamente. Isso é algo que Deus faz pela graça. A graça significa favor não merecido. Ou, em outra linguagem, amor incondicional. Deus te fez filho dele porque ele decidiu. Não foi escolha sua e por nada que eu e você fazemos. E vou te dar uma notícia melhor ainda. E nada que você deixar de fazer ou você fizer para ele vai mudar você ser filho ou não. Tá? Não vai mudar. Olha só. Mas todos quantos receberam dele o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, esses não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Sim, Leila, nada muda o amor de Deus. Gente, como eu queria que as pessoas compreendessem isso. Que nada muda o amor de Deus. Você nasceu da vontade de Deus. É da vontade dele. A vontade de Deus não é emoção, não é sentimento, é uma decisão. Ele decidiu, vou fazer da Leida, da Lucinéia, do Charles, do Rafael, do Mateus, do Párigo, meus filhos. Eu decidi adotá-los. Decisão é minha. E nada muda isso. Nada muda.
Está em João capítulo 1, versículo 12 e 13. É um dos meus textos preferidos. Ser filho de Deus não vem de família. Ai, meu pai era crente, então eu sou crente. Não vem de religião, não vem de esforço, vem da vontade de Deus. Deus convence do pecado, da justiça, do juízo. Deus derrama o Espírito Santo para nascer de novo. Deus começa a obra e termina. Porque está escrito que ele começou a obra, terminará até o dia da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus. Deus. A palavra de Deus também diz: Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, segundo o desejo da sua vontade. Efésios 1, 4, 5. Era o desejo de Deus, é a vontade de Deus, e nada muda a vontade de Deus. Você é filho. Você pode chegar para o judeu hoje e dizer: eu sou filho de Deus. Agora eu vou contar algo legal para você. Vou te contar algo legal para você. Satanás, a irmã colocou os textos aí para nós, né? Eu não sou muito bom para guardar, não. Não sou muito bom para guardar, não. Eu falo que a minha memória ela é boa para esquecer. E Satanás queria ser como Deus. É, Leila. Somos do mesmo time. Tá? Ele queria ser a imagem de Deus. Ele queria ser como Deus. Aí Deus fala e faz assim, ó. Você quer ser como eu? Só que você quer motivação errada. Agora eu vou criar o homem do pó da terra. E eu vou colocar nele a minha imagem, a minha semelhança. Ele vai ser meu filho. Por isso Satanás te odeia. Porque você tem o que ele queria. Por isso essa guerra, essa batalha. Entenda isso, viu? Compreenda isso. É porque você é filho. Vamos continuar aqui, ó. Quando alguém crê em Jesus, algo acontece dentro dela. Vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem com medo, mas receberam o espírito de adoção, pela qual clamamos Abba, Pai, Romanos 8:15, qual clamamos papaizinho. Você não recebeu o espírito de medo, não. Você é filho, você é filha, você não precisa ter medo. Você tem um pai que te adotou. Eu fui estudar adoção, sabia disso? Eu fui estudar a adoção legal. E é interessante demais. A pessoa que é adotada, ela tem todo direito como um filho biológico. Ou seja, você tem todo o direito que Jesus tem. Todo direito de filho. Isso é lindo. Isso é amor. Gente, não tem amor como esse. O próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. O próprio Espírito testifica no nosso Espírito, somos filhos de Deus. Nós fomos selados pelo Espírito da promessa. Efésios 1:13, fomos selados. Até vou abrir um parente aqui, né? O pessoal fala assim, ai, eu vou na igreja buscar o Espírito Santo. Não preciso não, eu fui selado com ele. Eu sou filho. Não, mano, tem como explicar esse amor, não. Não existe forma de explicar esse amor, não tem jeito, não tem. Paulo ainda ora ainda, né? Paulo ainda ora ainda que põe de joelho por toda a família na terra, que possamos, que chame pelo teu nome, para que possamos sejam fortalecidos no homem interior, para que possamos compreender a largura, profundeza e cumprimento do seu amor revelado em Jesus Cristo. Irmã, só na glória.
mas que o Senhor nos dê cada dia um deslumbre desse amor. Somos filhos, não somos abandonados, não somos catados no lixo, não somos qualquer coisa, somos filhos de Deus. Romanos 5:1. Olha que interessante. Olha que lindo, lindo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha paz. Tem gente que não vive em paz, vive buscando culpa, vive buscando erro, falha. Aí o Senhor diz o seguinte: por meio de Jesus, tenha paz. Você foi justificado. Ele morreu no seu lugar e a justiça dele foi colocada em você. Agora, Deus olha para você que é pecador e diz: você está perdoado, está limpo, você é aceito, você é filho, amado incondicionalmente. Ah, Charles, quer dizer que agora eu posso pecar porque eu sou amado incondicionalmente? Não. Em Efésios capítulo 5, versículo 1, diz assim, como filhos amados, imitem o Pai. Eu vou traduzir ele para o português, do original, como está no original. No original está assim, como vocês sabem e têm convicção que são amados e filhos de Deus, imitem ele. Olha que legal. Então agora eu sei que eu sou amado, sou filho, eu tenho que imitar Deus. Mas como é que eu imito Deus? Eu não vejo ele. Ah, mas nós podemos ver Jesus. Só ler os evangelhos. É só ver Jesus ali. É só imitar o mestre. Porque o Pai busca filhos à imagem de Jesus. Romanos 8, 28 e 29. Tudo concorre para o bem daquele que chama a Deus, que ama a Deus, que é chamado segundo o seu propósito, porque aqueles que o chamou também predestinou para que sejam a imagem de seu filho, para que ele seja filho no meio de muitos irmãos. Olha que lindo. Irmão mais velho. O irmão mais velho na cultura do judeu era o exemplo, era o modelo de obediência ao pai, de imitar o pai, o mais velho. E Deus não só nos perdoa, nos limpa, nos aceita, Deus também faz mais coisas, ele vai além. Ele perdoa, ele adota. Deus, na justificação, tira a nossa culpa e coloca em Cristo. E na adoção, Deus pega a identidade de filho de Jesus e coloca em nós. Agora somos filhos, a imagem de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa para você. Jesus veio te salvar, verdade, fato. Mas eu vou te mostrar algo mais profundo hoje. E quero que você ponha para mim aqui. Nossa, eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Vou te dizer algo mais profundo. Mais profundo. Se perguntar para mim, se é servo de Deus, eu falo não. Sou servo de Jesus. De Deus, não. Ele é meu Senhor. Filho. Eu sou filho de Deus. Não sou servo. Não sou escravo. Sou escravo do Evangelho. Mas de Deus eu sou filho. Escuta aí o que eu vou te ler para você agora, Escuta. Vou ler bem devagarzinho. Escuta aí, Convinha que Deus, por quem e para quem são todas as coisas, ao conduzir muitos filhos à glória, aperfeiçoando por meio do seu sofrimento
o autor da salvação deles. Hebreus 2:10. Ou seja, qual era o trabalho de Jesus? Trazer muitos filhos a Deus. Isso é lindo, ele merece nosso aplauso. Isso é lindo. Vai trazer muito. Hoje você é filho. Jesus não veio só para perdoar seus pecados. Ele veio para te adotar e te colocar na família de Deus. Jesus não quis ser o unigênito. Não, perdão. Jesus não quis ser o primogênito. Ah, não, eu estava certo. Jesus não quis ser o unigênito, o único filho de Deus. Ele quis ser o primogênito, o primeiro de muitos. Vou repetir, porque eu errei na hora de colocar as coisas, né? Então, vou repetir. Jesus não quis ser o unigênito, o único filho de Deus. Não. Ele decidiu ser o primogênito, o primeiro de muitos filhos. E você faz parte dessa linhagem. Olha que amor. Olha que maravilha. Você faz parte disso. Olha que fantástico. Olha que fantástico. A Bíblia, ela é maravilhosa. Leia todos os dias, se esforce. 1 João 3:1. Põe esse versículo na parede, num lugar onde você enxerga e leia todos os dias. Veja que grande amor o Pai nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus. Veja que grande amor o Pai nos concedeu sermos chamados filhos de Deus. Você é filho, você é amado, você é aceito. E você é filho com os mesmos direitos de Jesus. Jesus saiu do batismo, das águas. A palavra veio: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Em outra linguagem, Deus disse: este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Leila, Cineia, Charles, Pastor Mateus, você que vai ou assistir essa aula, o Senhor diz para você assim: este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Porque ele te olha com os olhos de amor. Ele te olha com os olhos de amor. Meu Deus. A cruz, quando você olhar para a cruz, não pense só em perdão, mas lembre que tudo terminou em adoção. Se você está em Cristo, se você não é apenas alguém que diz que acredita, se você não é alguém que nunca entregou a vida para Jesus, não é numa oração, não. Amém. Mano Cineia, que bem, é os profetas do Senhor falando, oh glória, isso é benção, pode pôr texto bíblico mesmo, é isso mesmo, é Bíblia, é Bíblia. Põe de novo que eu vou ler, irmã, põe de novo que eu vou ler, põe de novo que eu vou ler. Se você é alguém
que Deus chama de filho, parabéns. Mas se você não tem essa convicção, eu vou dizer para você hoje, hoje é o dia. Hoje é o dia de você chegar para o Senhor e falar, Senhor, me adota. Sou pecador. Errei. Sou um filho pródigo. Fiz tudo errado, mas estou aqui. Me adota em Cristo Jesus como filho. Me adota. Eu quero declarar como Jesus. Deus é meu Pai. Eu quero que o Espírito trame dentro de mim. Abba, Pai, papaizinho. Amém? Eu gostaria que uma das irmãs, as duas pudessem, uma das irmãs aí, pudesse comentar alguma coisa dessa aula para a gente finalizar. Duas, tá bom? Comentasse alguma coisa para a gente finalizar sobre essa aula. Sobre colocou aí, né? Nossa, é um carinho, é um amor para nós. Comente aí, irmã Leila, fale alguma coisa para a gente finalizar ela. Essa aula hoje tocou na nossa alma porque muitas das vezes principalmente eu, vim de uma família onde eu não tive um pai. Então, a minha experiência de pai, eu não tenho ela. Então, a aula de hoje me fez ver que eu não tenho um pai físico ali que conviva comigo, mas eu tenho um pai que me adotou mesmo antes de me conhecer, de eu vir e me pensar em estar aqui. Ele já me amou tanto, que ele deu seu filho para que eu fosse adotada. Então, não tinha nada que eu merecesse. Mas o amor dele é constrangedor, porque mesmo ele sabendo todos os meus defeitos, minhas falhas, sabendo como eu sou, ele me escolheu, ele me adotou e me chama de filha. Então, é uma experiência que assim, traz uma alegria, um contentamento dentro da gente de saber que a gente é filha de Deus. Olha a grandeza da palavra, né? Olha a grandeza do que significa ser filha de Deus. É extraordinário. Se a gente... A aula foi... Eu fui meditando, fui entrando e eu tô aqui chorando, né? Mas assim, da alegria de saber, mesmo eu sendo cheia de falhas, defeitos, imperfeita, ele ainda me chama de filha. Me deu toda a herança que deu ao seu filho de verdade, mas ele também fala comigo, você também é filha de verdade, por adoção, por amor. Amém, glória a Deus. Irmã Lucinéia, comenta alguma coisa? Amém, coisa linda, né? Da gente se emocionar mesmo, irmã, quando a gente ouve falar desse amor, né? E veja que o amor, ele é incondicional. Deus, ele não põe condições para que a gente possa ir a ele, né? Ele já... É assim, você vem do jeito que você está. Tem um hino do cantor cristão, não sei se o pastor conhece, que canta: eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. E assim Deus, ele nos chama. Venha como está. Venha como está, porque Ele é que nos renova, Ele é que nos liberta, Ele é que nos sustenta. A palavra do Senhor é em João, acho que é 8:32, se não me engano, ou 31, que fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho verdadeiramente vos libertar, sereis livre. Glória, aleluia. E assim é esse Deus. Esse amor está aberto para todos, para aquele mais improvável da face da terra, que a gente olha e pensa que não tem mais solução, mas Deus olha com misericórdia. E ele fala, Amém, é glória esse a que eu Deus. vou usar. Senhor merece, Amém, Senhor. glória a Deus. Amém, Lindo esse amém. amor, lindo esse amor. E parabéns, pastor, por essa aula. Eu não posso deixar de te agradecer, porque
Eu tenho aprendido muito, sabe? Muitos insights que às vezes a gente não lembra, e o Senhor tem nos ajudado nisso tudo. Amém? Que Deus Amém. continue Glória abençoando a sua vida, pastor, em nome de Jesus. Como pastor, como neurocientista, como professor, tudo. É uma a- benção. Amém. Amém, amém. Vou parar de gravar, mas eu quero falar com vocês duas antes, tá bom? Vou parar de gravar agora aqui.